Muito bem, saudações, caros alunos e alunas dos primeiros anos A e B, bem como turma extra da tarde e Proeja, Matemática 1, beleza? Então, pessoal, aqui dando continuidade ao assunto função polinomial do primeiro grau, tá? Nós chegamos ao estudo do gráfico desta função específica. Nós chamamos função polinomial do primeiro grau, tá? Ou, mais resumidamente, função do primeiro grau, porque a lei algébrica de formação desta função recai sobre uma expressão polinomial do primeiro grau, ax mais b. Né? Lembrando que esse a nunca poderá ser zero para que eu tenha a função polinomial do primeiro grau. Do contrário, se ele fosse, x não haveria, logo seria função constante, como nós vimos na videoaula anterior. Então aqui agora a gente começa a estabelecer um meio, tá, padronizado de como obter o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau. A gente já sabe, viu na aula anterior, que sempre o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau será uma reta, tá? Que é uma reta crescente ou decrescente, tá? Se ela for paralela ao eixo x, então tem uma reta constante, e aí não é função polinomial do primeiro grau, é apenas a função constante. E aí é o seguinte, se eu sei que o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau sempre recai sobre uma reta, caso eu fosse montar uma tabelinha, escolhendo alguns valores para x, obtendo valores de y, marcasse então os pares ordenados no plano cartesiano e os ligasse, eu sempre teria pontos colineares em uma mesma linha, então, portanto, teria uma reta. Sabendo disso, e partindo disso, inclusive, lá atrás na videoaula sobre gráfico de funções em geral, eu consigo aqui identificar que da geometria plana, quando eu estudei geometria euclidiana, geometria plana lá no Fundamental Maior, eu vi que em um plano, a nível de geometria euclidiana, geometria plana, dois pontos determinam uma única reta. Então, se eu conheço dois pontos, por esses dois pontos eu consigo traçar uma única reta. Certo? Tranquilo. E é exatamente essa noção que a gente usa, já que o gráfico, sempre de uma função polinomial do primeiro grau, será uma reta. Então veja, como ele já diz aqui pra gente, a representação geométrica de tal tipo de função que tem essa nomenclatura, porque se expressa algebricamente como um polinômio do primeiro grau, dado este fato, por ser o gráfico de tal função uma reta, eu posso apenas ter dois pontos. Ó. Ele fala que é necessário apenas que saibamos dois pontos no plano cartesiano e que pertençam à função em questão. E eu consigo determinar o seu gráfico. Beleza? Então, eu pego uma função qualquer, polinomial do primeiro grau, logo ela tem um formato algébrico dado por f aplicado a x, tá? Igual a x mais b, como você vê aqui. E aí, para eu conseguir extrair aqui dois pontos que pertençam à função f, uma maneira boa de fazer isso, não é uma maneira única, tá? Mas uma maneira mais tranquila e direta de fazer isso é achar um valor para y, f de x, quando x é zero, e achar um valor para x, quando y for zero. Tá? Que a gente está pegando os pontos que pertencem tanto ao eixo x quanto ao eixo y. Ou seja, serão os pontos por onde o gráfico de tal função polinomial do primeiro grau cruza cada eixo. Tranquilo? Então vamos lá. É exatamente essa ideia que ele vai usar aqui. O caminho aqui mais tranquilo, porque ele trabalha com valor zero para obter aí pontos onde uma das coordenadas por vez se anula. E então você acha mais facilmente dois pontos. Professor, eu queria achar outros pontos. Eu queria achar um ponto em que x fosse 1 e eu descobri quem era meu y. Nenhum problema, entendeu? Você, com dois pontos que pertencem a uma função, beleza, tu consegue traçar o gráfico. Mas siga por aqui que você vai ter menos trabalho em geral e vai otimizar o processo. Então, para encontrar x quando y é zero, põe lá no lugar de y zero, tá? Então f de x todinho, que é meu y, fica nulo. Isolando x, eu encontro x. X é da forma menos b sobre a. Aqui, ó, eu já tenho um ponto, que é um par ordenado. Um valor que vai estar no eixo x, da forma menos b sobre a, e y nulo. Então, se eu pegar uma função polinomial do primeiro grau da forma ax mais b, e eu quiser saber um ponto que pertença a ela, um ponto de cara eu consigo descobrir logo de primeira. Um em que y é zero, e para eu achar a coordenada que fica na abscissa, no eixo x, eu faço b negativo dividido por a, tá? Menos b sobre a.
Isso porque quando eu ponho 0 em y, isolando o x, eu fico com x igual a b passa para lá, negativo, a multiplicando, b dividindo, então x fica igual a menos b sobre a. Beleza? Segundo, agora eu ponho o 0 em x. Vou lá e lanço o 0 em x e quero ver qual y que me retorna na função dada algebricamente como ax mais b em termos de número. Que y eu tenho retornado em termos de número para que depois eu obtenha, dado cada contexto. Então, quando o 0 recai em x, quando eu uso 0 em x, como é que vai ficar? Fica a minha f de 0, já que x aqui dentro também é o x lá fora, f de 0 igual a vezes 0, no lugar de x tem 0, então a vezes 0, ninguém, né? Fica 0, mais b. 0 mais b é o próprio b. Então eu acho y igual a b. Logo, um outro ponto, que é tranquilo de você achar, tá? Eu tenho que ter dois, é aquele em que se zera em x, agora zerando na outra coordenada, para ver qual o comportamento de y, tá? Nesse par ordenado aqui. Então sempre posso conseguir, numa função dada algebricamente como ax mais b, achar um outro ponto em que a primeira coordenada é 0, x é 0, e aí o meu y sempre será o valor de b, o bzinho que vier dado para mim, tá? No exercício. Então, se esse bzinho for negativo, aqui dentro, no parênteses, do par ordenado, teria 0 e um valor de b negativo, sem nenhum problema, tá? Então, avançando, ainda como desfecho dessa análise, o que fica fácil também perceber, conforme eu expliquei na aula anterior, é que o coeficiente angular, tá, de uma função polinomial do primeiro grau, ele vai determinar a inclinação da reta. Então, se a reta, o gráfico da função polinomial do primeiro grau, ela é inclinada, tá? Vou pegar aqui o meu piloto. Vou pegar aqui o amarelo. Se a reta é inclinada, aqui para a direita, eu tenho um gráfico crescente, né? Deixa eu voltar aqui, peraí. Eu tenho um gráfico crescente, ó, tá subindo na leitura que eu faço da esquerda para a direita. Se eu tenho uma reta inclinada para a esquerda, lendo da esquerda para a direita, uma reta inclinada para a esquerda, ela está descendo, sentido decrescente, tá? E aí, no plano cartesiano, quando tem o eixo x, o eixo y aqui bonitinhos, e tem aqui o gráfico de uma certa função, a inclinação dela é medida por este ângulo aqui, ó, o ângulo entre a reta e o eixo x, tá? Como eu expressei aqui embaixo. Deixa eu apagar porque eu acabei fazendo traço demais ali. Então tá aqui no plano cartesiano, beleza? Tenho uma reta aqui, ó, inclinada para a direita. Onde é que eu meço a inclinação dessa reta? Vamos desenhar de novo, antes que apague, peraí. Bora. Pronto, agora. Tem que ser rápido, senão ele apaga aqui essa funçãozinha. Então, onde é que eu meço a inclinação dessa reta? No ângulo, que é o espaço de abertura entre o próprio gráfico e o eixo x, ok? Agora, deixa eu apagar, vamos lá. Quando eu tenho um plano cartesiano, olha só. E minha reta ela é inclinada para a esquerda, ela vem aqui assim, o ângulo aqui ele está por este lado, ó, à esquerda, o ângulo de abertura entre o gráfico e o eixo x. Mas o ângulo por aqui, como sentido de formação de ângulo, ele é anti-horário, ó. Este ângulo que está por aqui, na hora que eu meço ele no sentido horário, subindo assim, eu estou no sentido negativo, tá? De medição de ângulo. Lembre que quando eu penso em medir ângulo, eu lembro logo daquele instrumento que é o transferidor. Deixa eu conseguir escrever aqui, peraí. O transferidor tem aquele de meia volta, 180 graus, e aquele da volta completa. Peraí. Vamos de novo. Meia volta. E ó. Chega, homem. Quer ir embora o piloto? Chega, segura aqui, meu filho. Peraí. Meia volta, 180 graus, passando por baixo, fechando 360. Qual o sentido de contagem angular? É o sentido anti-horário, tá? Então, se eu tenho uma reta decrescente e eu meço o ângulo por este lado aqui, ó, o lado esquerdo, como estava ali aparecendo aqui, eu estou seguindo no sentido horário e não no anti-horário, tá? Eu até poderia seguir no sentido anti-horário, mas se eu seguir aqui, ó, no sentido anti-horário, eu saio daqui, saio aqui da direita, passo pela reta e toco aqui no que seria o eixo X. Esse ângulo que eu formei, daqui até aqui, é o ângulo 180 graus, né? Agora, se eu quero, observa só,
se eu quero pegar o ângulo que está apenas aqui, ó, à esquerda do gráfico da reta decrescente com o eixo x, então para eu computar este ângulo, como é que eu computo? De novo, como é que eu computo? Eu vou sair no sentido horário, tá? E no sentido horário, aí o ângulo ele é negativo. Aí essa é exatamente a ideia para o nosso azinho. Então, se o azinho é coeficiente angular, ele ser menor do que zero implica que eu tenho uma reta decrescente. E vocês podem sempre testar isso daí, tá? Quando você tem uma f de x, por exemplo, igual a menos x mais 4, e você começa a montar pontos, escolhendo valores para x e achando valores de y, sempre a reta que tu vai encontrar é uma reta inclinada para a esquerda, ligando os pontos. Sempre, sempre, sempre. Agora, quando você tem um f de x igual a, por exemplo, 5x mais 1, e você monta a tabelinha, escolhe valores para x, acha valores de y, você sempre vai achar uma reta que é inclinada para a direita, portanto crescente. Tá bem? Então esse destacamento aqui é para identificar que, de fato, numa função polinomial do primeiro grau, f ela será crescente quando o coeficiente angular ele é maior do que zero, ou seja, ele é positivo. Okay? Ele é positivo. E quando é que a f polinomial do primeiro grau é decrescente? Quando o meu azinho é negativo. Ok? Show de bola! Vamos aqui ver alguns exercícios resolvidos sobre a construção de gráfico, tá? Para a função polinomial do primeiro grau. Em seguida vem exercícios. Essa parte é bem inicial ainda. E este tipo de função não é difícil de você lidar, tá? Aquela que vai trazer mais, digamos, elementos para a gente trabalhar vai ser a função quadrática mais para frente. Mas vamos lá. Então, olha essa situação. Esboce o gráfico das funções, determine se são crescentes ou decrescentes. Bom, de cara aqui, ó, no item A, eu sei que a função dada f no item A ela é crescente. Meu azinho aqui é 2. O azinho é o cara que multiplica x, bzinho, um termo constante, um termo fixo. Azinho fica no termo variável, não esqueça. 2 aqui é positivo, então já sei que a função dada no item A, aplicada a x, f de x, ela é uma função crescente. Já no item B, o exemplo dado aqui é de uma função polinomial do primeiro grau decrescente, nosso azinho aqui, ó, negativo. E vocês vão conseguir comprovar isso quando for agora comigo construir o gráfico de cada função aqui em cada item. Então, para o item A, como é que eu faço para determinar o gráfico, o esboço gráfico dessa função f no item A? Sigamos com o que vimos ainda há pouco, tá? Se eu conhecer dois pontos que pertençam à função f no item A, bem como dois pontos que pertençam à função f no item B, acabou-se. Marco esses dois pontos. Na hora que eu passar uma reta cruzando os dois pontos, tenho o esboço gráfico da função. Lembre que dois pontos no plano, em geometria plana, eles determinam uma única reta, tá? Cruzando ambos. Então vamos lá. Para achar o gráfico aqui, bem tranquilo, vou pegar um piloto, por enquanto, para usar em algum momento, certo? Então o que eu vou fazer? Vou lançar 0 em y, como ele fez aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Na hora que eu ponho 0 em y, vou achar o x para o qual a imagem na função foi 0. Tá? Então, qual é o domínio que tem imagem nula? Então, colocou 0 lá no valor no lugar de y, que é só f de x. Epa, deixa eu botar um piloto aqui, ó. Ok? No lugar de f de x, ó. E aí vai isolar x. Então, menos 1 vai para lá. Deixa 2x isolado, depois 2 está multiplicando, vai dividindo, e ao fim eu encontro meu x. Tá? X vale menos 1 sobre 2 quando y é 0. Então já tem um par ordenado, já tem um ponto. Qual ponto é este? É aquele em que a primeira coordenada é o menos 1 sobre 2 e a segunda coordenada é o 0. Tranquilo? Tranquilo. Vou achar o segundo ponto. No segundo momento, para eu achar o outro ponto, de forma mais tranquila, sem fazer muita conta, eu já acho um segundo ponto que pertence ao gráfico da função, que é agora, então, achar o valor de y quando x é 0. Então, a imagem do domínio quando ele é 0. Então, colocou no lugar de x 0, beleza. Multiplicou, 2 vezes 0, nada, mais 1 ficou 1. Então, acho aqui y igual a 1. E aí, quando eu acho y aqui, ó, como 1, qual foi o outro ponto que eu encontrei? Encontrei o ponto 0 em x e 1 em y. E aí agora você vai lembrar, para construir o gráfico, primeiro vai lá, esboça o plano cartesiano, eixo x, as abscissas, eixo y das ordenadas. O primeiro ponto que tu tem é o ponto em que x vale menos 1 sobre 2 e y 0.
Sempre que um ponto tiver uma das coordenadas nula, este ponto está em cima de um dos eixos, seja o eixo x ou o eixo y. Como saber qual? Muito simples. Se o valor nulo está no valor de y e o valor não nulo está no valor de x, esse ponto fica em cima do eixo x. Tranquilo. Agora só tem um ponto em que o valor nulo está no eixo x, está no valor x, e o não nulo está no elemento y, na variável y, imagem, o ponto fica em cima do eixo y, tá? Então, na hora que eu pego o ponto que tem x igual a menos 1 sobre 2 e y, 0, montando meu par ordenado, para onde vai esse ponto? Esse ponto vem para cá, ó, em cima do eixo x. Eu fui lá, x não é menos 1 sobre 2. Então, lembra, o ponto de encontro dos eixos vale 0 em x e 0 em y. Menos 1 sobre 2 é o mesmo que menos 0,5. Volto um pouquinho para a parte negativa do eixo x, antes do valor 0, marco meu ponto em cima do eixo x. Este ponto que está aqui em cima do eixo x, ó, esse ponto vale em x menos 1 sobre 2, e em y vale quanto? Vale 0. Quando eu saio desse ponto aqui, e faço correspondência desse valor, menos 1 sobre 2, com 0, para atingir 0 em y, eu vou para onde? Eu vou por cima do eixo, ó, até chegar aqui, que aqui, nesse cruzamento dos eixos, eu tenho 0, tanto em y quanto em x. Tranquilidade? Muito bem. E o outro ponto? O outro ponto foi 0 em x, tá? E com isso você acha o valor de y, foi 1. Então vou lá em 1, no eixo y, ponto de encontro dos eixos 0 em x, 0 em y, estou subindo, estou na parte positiva de y. Cheguei em 1, marco meu ponto. Este 1 em y corresponde a qual valor em x? Este ponto, tá? Que vale 1 em y, ele está valendo o que em x? É só descer, tá? Do ponto que você está em y, até atingir o eixo x. Quando você atingir, você vai atingir no valor 0, tá? Que é 0 em x, 0 em y. Então, este ponto aqui, ó, este ponto, ele é formado por 0 em x e 1 em y. Tranquilo? Foi o nosso segundo ponto. Então, já tem os dois pontos marcados no plano cartesiano. O que eu vou fazer agora? Traçar a única reta que passa por dois pontos, tá? Axioma de geometria, plano euclidiano lá atrás. E aí você vai ver, ó, o primeiro ponto que a gente marcou, ele está mais à esquerda, aqui, ó. O segundo está mais à direita. Como é que eu vou ligar os pontos? Eu sempre vou ligar da esquerda para a direita, tá? Nesse sentido que é o sentido de leitura. Então tá aqui o ponto mais abaixo, tem outro mais acima, eu vou sair desse até atingir o outro. Aí qual a orientação que a gente dá? Que vocês, quando forem ligar os pontos, os dois que são necessários para poder conseguir esboçar o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, vocês comecem com a reta um pouco antes do ponto, do primeiro, continuem atravessando entre um ponto e outro, tá? Atravessem o segundo ponto e continuem escrevendo a reta um pouquinho mais. Porque lembre que a reta, por definição, é um conjunto infinito de pontos. Com dois pontos, você já consegue determiná-la, já consegue escrevê-la, ok? Mas aí você, no esboço, pegue um pouquinho de antes do primeiro ponto, atravesse o segundo e caminhe mais um pouquinho, para ficar um desenho um pouco mais ampliado, tá certo? Show de bola! Este gráfico aqui é um gráfico crescente ou decrescente? Ele é crescente, para o item A, tá? Veja que da esquerda para a direita, ele vem num aclive, ele vem subindo, tá? Então, ele está aumentando em y, ao passo que vai aumentando em x, certo? Conforme aumenta o x, o valor da abscissa, ó, uma abscissa que esteja aqui, ó, na parte positiva do eixo x, vai bater no y aqui em cima, percebe? Certo? Então, conforme o valor de y vai subindo ao longo do gráfico, então função crescente. Por que o valor de y? Porque o y é a resposta, né? Lembre que y é a resposta para um x que você pega quando calcula f nele. Tá? F aplicado no x vai te dar uma resposta, que é o seu y. Tá? Então, viu que ficou, né, comprovado que quando o a, o coeficiente angular de uma função polinomial do primeiro grau, ele é positivo, o gráfico da função em questão ele é crescente. No item B, de forma análoga, né? Pegando aqui o item B, ó, tá vendo? Item B aqui, ó. Então vamos jogar 0 em y para ver qual é o x, achamos um ponto. Depois jogamos 0 em x e verificamos o y e achamos o segundo ponto, conseguimos traçar a reta que representa o esboço gráfico da função polinomial do primeiro grau. Então aqui no item B, tá? Mais uma vez, ó, pegamos lá, ele aqui, o autor pegou lá, tá? A f dada no item B, menos 2x mais 4,
joga 0 em y, fica menos 2x mais 4 igual a 0. Eu poderia colocar o 0 antes também. 0 igual a menos 2x mais 4, nenhum problema. A igualdade é a mesma, dizer que 2 é igual a 4x, é mesmo que falar que 4x é igual a 2. Tá? Então, aqui isolando, né, para obtermos x, então fica menos 2x igual a menos 4, 4 aqui para o outro lado. Depois, se eu passar aqui agora o menos 2, ó, veja que interessante. Para a gente isolar x, ó, esse menos 2 sai daqui. Está multiplicando o x, vem para cá, ele viria como? Ele viria dividindo. O menos 2 aqui embaixo. Aí 4 dividido por 2 dá 2. Menos com menos, ó, ficaria menos 4 dividido por menos 2. 4 por 2, 2. Menos com menos, mais na divisão. Muita gente nessa parte aqui de um desenvolvimento de equação pega e multiplica por menos 1 para poder a parcela que tem a variável que você quer obter ficar positiva. Está correto? Está correto também, porque multiplicar por menos 1, os dois lados de uma igualdade mantém a igualdade. Multiplicar menos 1 aqui em menos 2x e multiplicar menos 1 em menos 4 mantém a igualdade, porque o que eu fiz de um lado também fiz do outro. Só que pode ser muito mais rápido, é só pegar 1 menos 2 aqui, ó, tá multiplicando, ele vem para cá, na divisão, tá? 4 por 2, 2, menos com menos mais, pronto, acabou. X é 2 quando y é 0. E quando x for 0, quem é o y? Tá? Então, qual é a imagem para o domínio 0? Tá? Qual foi o domínio quando a imagem foi 0? Foi 2. E quem é a imagem quando o domínio é 0? Então, substituiu, tá? No lugar de x, 0, menos 2 vezes 0, nada, mais 4, fica lá o 4, meu y é 4 quando x é 0. Então, aqui, quando x foi 0, y 4, qual foi o ponto que nós conseguimos obter? Este ponto aqui bonitinho, o ponto 0,4. E qual foi o ponto que obtivemos aqui em cima? x2 quando y 0. Tá? Tá aqui com os seus dois pontos, acabou-se, né? Agora é só ir lá, marcar no plano cartesiano, ligar os pontos, esboçou o gráfico. Professor, poderia achar outros pontos? Com certeza, você poderia vir aqui, ó, colocar um no lugar de x e ver um y. Depois pensaria em colocar um 50 no lugar de x e achar um valor de y. Tem dois pontos, marcou, ligou. Agora, é evidente que esse caminho, quando você alterna 0 hora em y, 0 hora em x, para achar o par correspondente, tendo y0, o par correspondente vai ser o x que eu vou encontrar, tendo x0, o par correspondente que eu vou encontrar é o valor de y. É mais interessante trabalhar com esse caminho de resolução para esboçar o gráfico, porque você tem valores pequenos, né? Usar 0 vai facilitar muito os seus cálculos, tá? E lembre, como sempre, não esqueça, o gráfico da função polinomial do primeiro grau é uma reta. Se eu conhecer dois pontos que pertencem a uma função, acabou-se. É só ligá-los, tá? Então, vem aqui, ó, esse ponto que está aqui em cima do eixo x, do eixo y. Vou pegar ele primeiro. Vou pegar logo o que está em cima do eixo y. Esse ponto aqui, como é que ele é? Ele é 0 em x, ele é dado por 0 em x e 4 em y, tá? É este par ordenado. E o ponto que está em cima do eixo x, se lá está valendo 2, então eu tenho 2 em x, já que ele está em cima do eixo x, e em 0, nada. 0, tá? E em 0 é nada, e em 0 quer dizer aqui em y, ok? Porque, veja, eu estou com 2 aqui em x, se eu quiser associar esse valor que está em cima do eixo x a um cara de y, eu saio dele e vou atrás de y. Então, sigo para a esquerda, quando eu atinjo o y, atinjo no valor 0, tá? Tem um 4 aqui em y, quero saber o valor de x para ele. Então, desci até chegar em x. Quando eu descer, eu vou chegar no ponto em x. O primeiro ponto que eu chego em x é onde é 0 em x. Tá? Então, par ordenado aqui em cima do eixo y é o par 0,4. E o par aqui em cima do eixo x é o 2,0. Lembre que no par ordenado, como o nome já disse, é ordenado, o primeiro elemento do par, a primeira coordenada vem de x e a segunda vem de y, não esqueça. O par sempre é escrito com a primeira coordenada vindo de x e a segunda vindo de y. Essa foi a forma de se organizar, tá? Pontos no plano cartesiano, conforme René Descartes foi o seu precursor e autor, como eu falei para vocês mais atrás. Certo? Em outras videoaulas. Então, o que eu percebi aqui, este gráfico da função do item B já é um caso aí, decrescente. Né? Tem uma ladeira abaixo aqui. Ó. Na leitura da esquerda para a direita, eu tenho um gráfico que desce. Tá? Diminui em termos de y. Para cada x que eu for pegando aqui, ó, e for avançando
Para cada x que for avançando, eu vou estar encontrando um y cada vez menor, prolongando aqui minha reta, tá? Um x aqui na frente vai me dar um y já aqui bem embaixo, ó, tá? Eu vou estar bem aqui embaixo no plano cartesiano, certo? Ou seja, esse é um gráfico decrescente, porque ele vai diminuindo em torno de y. Um x que eu peguei aqui, ó, no gráfico, ele vai me dar um y aqui em cima, beleza? Só que aqui em cima eu já tenho um y aqui que vai bater aqui, ó, que já é menor do que o 4 que estava acima dele, quando eu estava em x0. Se eu pegar x1 aqui no meio, eu vou ter um y correspondente a ele aqui, ó, já bem abaixo do 4. Então, quanto mais eu for avançando, passei do 2. Já vou pegar um valor de y aqui, ó, na parte negativa de y, abaixo de 0, certo? Então, fica também perceptível que quando o meu azinho, meu coeficiente angular, o cara que multiplica x na função polinomial do primeiro grau, quando ele é negativo, eu tenho um gráfico que é decrescente, tá? E porque eu sei que é decrescente, ao longo do gráfico, quando eu vou pegando xzinhos, as minhas respostas, os meus y's, as minhas imagens, elas vão diminuindo, ok? E na leitura da esquerda para a direita, eu estou vindo aqui na ladeira, né? Tá? Esquerda e direita, a gente está aqui, ó, num declive, beleza? Aqui ele reforça para a gente, ó, o nosso azinho, coeficiente angular, nesta função polinomial do primeiro grau, ele é negativo, portanto menor do que zero, logo a função decrescente. Show de bola? Então avançando aqui. Aqui, este exemplo ele é bem interessante, porque você, nos exemplos anteriores, você viu como esboçar o gráfico, conhecendo a lei de formação algébrica da função polinomial do primeiro grau. Ótimo. E agora aqui você tem como obter a lei algébrica de formação da função polinomial do primeiro grau, se primeiro conhecer o gráfico dela. Tá? Então olha essa situação, eu tenho aqui um gráfico, plano cartesiano, beleza? E tem uma reta passando por 2 pontos. Vou pegar aqui o meu piloto. Quais são esses pontos? Um está aqui, ó, que passou por menos 2, ele escreveu menos 2 para a gente, então ele nos deu isso aqui. E o outro ponto que passa por 1 em x. Se é 1 em x, o y vale 0. Tá? Se o ponto está em cima do eixo x em 1, então o y é 0. Se o ponto está em cima do eixo y e vale menos 2, então o x para esse menos 2 é 0. Então aqui eu tenho o par 0, menos 2, tá? E aqui eu tenho um par 1,0. Eu tenho 2 pontos. Bom, se 2 pontos determinam a reta, e aqui, como estou no plano cartesiano, eu tenho um gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, sempre, o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é uma reta, crescente ou decrescente. Tá? Não será constante, porque no caso da função constante eu não tenho mais função polinomial do primeiro grau. Então, se eu conheço 2 pontos, olha que interessante também, tá? A gente está fazendo agora a volta, né? A ida foi, eu conheço a função, algebricamente falando, a escrita dela, f de x aplicada, e com isso, acho 2 pontos que pertencem à função, e com isso, mais para frente, mais uma vez, eu obtenho um gráfico. Agora, se eu tenho um gráfico e conheço 2 pontos que pertencem a este gráfico, eu consigo, portanto, obter também a lei de formação algébrica da função a que corresponde esse gráfico. Tá? Então, para o primeiro ponto aqui, ó, x é 1, implicando em y dando 0. Ele escreveu aqui, ó, se x é 1, então f de x, que é nosso y, dá 0, é um ponto que eu conheço do esboço gráfico que me deram aqui, neste exemplo. No ponto 0,2, só que o 2 é negativo, né? No ponto 0 menos 2, eu sei que y vale menos 2 quando x é 0. Pronto. Então eu pego agora uma f de x, tá? A f aplicada a x, de forma genérica, porque eu não sei quem é a lei de formação algébrica ainda aqui. Eu só conheço o gráfico e os 2 pontos desse gráfico. 2 pontos são suficientes. Não preciso de mais. E aí, e veja que interessante, veja geometria plana aparecendo aqui pra gente, porque se eu sei que 2 pontos determinam uma única reta, bastando conhecer 2 pontos que determinaram este gráfico aqui, que é uma reta, então eu consigo achar a função polinomial do primeiro grau associada a este gráfico. Beleza, mas aí tem essas informações aqui, já falei para vocês. Para obter agora a lei de formação algébrica, eu trabalho com uma escrita genérica. Eu vou pegar uma f de x e vou escrever como ax mais b.
como está aqui, ó. Eu escrevo de forma genérica, porque eu não sei quem é ainda, e como eu não sei, eu tenho que chamar de incógnita. Então, meu Azinho, eu não sei quem é ainda, meu Azinho aqui. Eu conheço apenas o gráfico sem conhecer a função, algebricamente dada. Eu conheço a parte geométrica dela, que é o gráfico. E da parte geométrica eu consigo obter a parte algébrica. Bem como quando eu tinha a parte algébrica, eu conseguia obter a geométrica, ok? Mas se eu não sei, então todas as informações da f aplicada a x, polinomial do primeiro grau, elas devem vir de forma a trazer incógnitas para mim. Então f de x vai ser escrita como igual a x mais b. Eu tenho que descobrir esse azinho e esse bzinho para este gráfico aqui. Se eu descobrir azinho e bzinho para este gráfico aqui, pronto. Aí eu consegui achar a lei de formação algébrica a partir da escrita geométrica desta função. E eu tenho tudo para isso. Eu já tenho os 2 pontos, né? Então vamos lá. Se eu tenho os 2 pontos, vamos substituir. Eu tenho 1 no lugar de x. Aqui, esse lado aqui, ó. Está aqui meu par. Substituindo a minha função genérica para poder obtê-la algebricamente, sua lei de formação. A 1 em x ocorre quando 0 está em y. Então, quando eu faço f de 1 está aqui, o meu x aqui, é o meu x aqui fora. Então, quando eu faço f de 1, vai 1 lá no x de fora, vai ficar a vezes 1 mais b. Só que x foi 1 no gráfico da função que eu quero achar a sua lei algébrica de formação, x foi 1 quando y foi 0. Então, no lugar de f de 1, eu coloco já o 0, já que 0 é a imagem para o domínio quando ele é 1, e o outro ponto foi menos 2 como imagem quando o domínio é 0. Então, fica 0 aqui, ó, no valor de y. E do outro lado, a vezes 1, a mais b, fico com essa escrita. 0 é igual a mais b, que é o mesmo que dizer que a mais b é igual a 0. Beleza? Beleza. Quando eu uso outro ponto, eu vou mandar 0 em x e a imagem é menos 2. Então, eu vou fazer f de 0, pois este x aqui no domínio é o mesmo x lá fora, é uma correspondência para poder eu conseguir achar a f dele, que é a sua imagem. Quando x foi 0, a imagem, eu já tenho garantida pelo gráfico, ela foi menos 2. Tá? Lembra que quando eu tenho um ponto em cima do eixo y, em y vale aquele número que eu vejo, marcado no gráfico. E meu x, quando eu vou atrás dele, saindo do valor de y que eu tenho, vou até chegar em x, eu chego em 0 para x. Ok? Então, f de 0, na nossa função genérica, polinomial do primeiro grau, porque o gráfico aqui é uma reta, e se é uma reta, eu caio na função polinomial do primeiro grau. Então, f de 0 igual a vezes 0 mais b. Sendo que a minha imagem para x0, toda f de 0 minha, vale menos 2, que ele falou aqui para mim. Ó, tá? E você descobriu isso olhando para o gráfico. Tá? Então, eu vou ficar com menos 2 no lugar de y igual a vezes 0, que era o x correspondente a y menos 2. A vezes 0, vai ficar tudo 0. 0 mais b. Tá tudo aqui pronto para mim já. Já consigo achar b aqui, ó. 0 mais b, b. B é quem? B é menos 2. Na hora que eu acho b aqui, o que eu vou fazer? Trago e substituo na minha outra equação obtida pelo outro ponto. Já que ambos os pontos pertencem à mesma função. Então, posso substituir um elemento que eu acho em uma das equações, com um dos pontos, eu posso vir e substituir na outra. Beleza? São pontos que pertencem ao mesmo gráfico. Tá? Então, pertencem à mesma lei de formação algébrica. Posso substituir um no outro, coisa linda. Este b daqui é o mesmo b daqui. Este a daqui é o mesmo a daqui. Tá? Só que com pontos distintos marcados sobre a função, mas pontos que pertencem à função. Então, show de bola. Substitua. Então, esse b aqui, Opa, foi longe demais, deixa eu voltar. Este meu b aqui eu posso vir, substituir aqui agora, ó. Quem foi b? Menos 2. Então, fica menos 2 aqui. Logo, eu tenho 0, fico com 0, igual a meu a menos 2. Quem foi meu a? Isso implica tá aqui, ó, que meu a, pronto, agora o piloto quer escrever sem parar. Chega. Pera aí, rapidinho. Então, voltando, aqui 0 igual a meu a, beleza? No lugar de b, já achei ali, ó, à esquerda, menos 2. Isso implica em quê? Quem é meu azinho? Isolando o azinho,
Menos 2 vai para o outro lado, então meu Azinho é igual a 2. Eu poderia deixar aqui e passar menos 2 para lá, então ficaria com 2 igual a A. Dizer que 2 é igual a A, mesmo falar que A é igual a 2. Já determinei minha função polinomial do primeiro grau algebricamente. Meu A aqui vai ser o 2 vezes x. E meu B foi menos 2, então menos 2. Menos 2 no lugar de B e 2 no lugar de A. Então a gente ficou com 2x menos 2. É a nossa determinação algébrica associada a este gráfico dado inicialmente. Show de bola. Aqui a gente fez o caminho contrário, né? Conhecendo o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, que sempre se dará como uma reta, e nesta reta, conhecendo dois pontos que pertençam a ela, eu consigo achar a lei de formação algébrica partindo de uma escrita genérica, observe, para a minha função polinomial do primeiro grau, escrevendo ax mais b, substituindo os dois pontos, achando uma letrinha em uma equação, substituindo na outra. Você monta um sisteminha de equações, né? Com duas incógnitas, azinho e bzinho. Aqui a gente já conseguiu achar bzinho. Sempre vai ser assim? Não, tem casos que não vai dar logo bzinho de cara. Você consegue eliminar usando uma técnica de resolução de sistemas de equações em duas incógnitas. Sistemas de equações é assunto que vocês viram, creio que lá na 7ª série, talvez. Ou 8º ano hoje em dia, né? Beleza? E aí, ó, continuando aqui embaixo, só a escrita do que eu já tinha falado para vocês, né? Aqui já achou bzinho, substituiu, ele chamou aqui de 1 para ficar organizado, substituiu 1 em 2. Ele chamou aqui de 2, tá? E aí b igual a menos 2, substituiu no lugar de bzinho, já que esse bzinho é o mesmo que o outro bzinho, tá? A mesma função, só recebendo pontos diferentes, mas que pertencem ao mesmo gráfico dela. Então posso substituir um no outro para obtê-los. E aí jogou bzinho aqui e consegue achar azinho, eu já tinha feito para vocês. Como é que foi que ficou, tá? A lei de formação algébrica deste exemplo gráfico. Que dele eu obtive a lei de formação algébrica para a função polinomial do primeiro grau, ficou assim. F aplicado a x, f de x igual a 2x menos 2. Show de bola? Show de bola, tá? Muito bem. Aqui ele traz mais algumas observações, tá? Sobre obtenção para a lei de formação algébrica de uma função polinomial do primeiro grau. Depois vocês podem dar uma olhadinha aqui, mas sem nenhum problema. Vou avançar. Aqui ele faz um exemplo análogo ao anterior, tá? A mesma coisinha. Vai cair em duas equaçõezinhas com A e com Bzinho. Nesse caso, caiu em A mais 2Bzinho igual a 4. E no outro, 3A mais Bzinho igual a menos 1. Ou seja, não eliminou logo de cara um A e um Bzinho, né? Aí você tem que juntar as duas equaçõezinhas e montar um sisteminha, como está aqui, ó. E aí você vai lembrar dessa forma de resolver sisteminha. O que é um sisteminha? Sistemas de equações, tanto Azinho em cima é o mesmo que o de baixo, Bzinho aqui embaixo é o mesmo de cima. Então eu busco eliminar, tá, com um método de resolução do sistema, eu busco eliminar uma das variáveis, simultaneamente em cima e embaixo, para achar uma outra. Achando uma outra, volto, substituo em uma das equações e acho o que está faltando. Então, uma ideia aqui é você pensar, por exemplo, se eu quiser eliminar aqui a letrinha A em ambas as equações, a partindo de uma delas, na verdade, né? Eu parto de uma delas, eu conseguiria, na que foi eliminada, o Azinho, achar o outro elemento incógnito, que é a minha letrinha, tá? E eu posso escolher eliminar logo o A ou eliminar B. E uma ideia é, eu olho para uma equação, olho para uma outra e penso. Se eu somar as duas equações, a primeira forma de você pensar seria essa. Se eu somar as duas equações, Azinho ou Bzinho cai fora? Não. Se eu somar Azinho com 3Azinho, fico 4Azinho. 2Bzinho com Bzinho, fico com 3Bzinho. Não dá. Aí, olhando aqui para a primeira equação, eu poderia pensar em pegar essa primeira equação aqui, ó, tá? E multiplicar por ela menos 3. Se eu multiplicar toda a primeira equação por menos 3, esse A ficaria menos 3A, esse B ficaria menos 6B e o 4 ficaria menos 12. Porque menos 3 vezes 4, menos 12. Na hora que eu somasse as duas agora, o Azinho cairia fora, menos 3A com 3A cairia fora, zerava. O Bzinho ficaria menos 6 mais B, daria menos 5B, igual a menos 12, menos 1, que daria menos 13. Eu isolava B e já achava B. Depois vinha, escolhia uma das equações, substituiria Bzinho e achava A. Pronto, determinei minha função polinomial do primeiro grau. Aqui o autor seguiu um outro caminho, possível também. Ele pensou em eliminar logo
o que seria o nosso Bzinho. Porque ele viu, em cima tem 2b. Se embaixo eu tivesse menos 2b e somasse as equações, que aí é o método da soma, tá? O método de resolução de sistemas com duas equações e duas incógnitas, azinho, bzinho aqui. O método da adição consiste em somar as duas equações. Somar termo a termo. Tá? E aí multiplicar menos 2 toda uma equação, mantém ela mesma. Porque eu multipliquei menos 2 nos dois lados da igualdade. Então é menos 2 aqui em todo mundo, à esquerda da igualdade, e menos 2 também multiplicado aqui, ó, à direita da igualdade. Então você manteve a igualdade. E qual foi a ideia aqui do autor? Eliminar Bzinho. Se eu quisesse eliminar Azinho, multiplicava por menos 3 aqui em cima, como eu expliquei anteriormente. Então, multiplicando por menos 2, eu ficaria aqui, inicialmente, com menos 6a, menos 2 vezes 3, depois menos 2 vezes b, menos 2b, igual a menos 2 vezes menos 1, 2. Aí ele reescreveu o sistema embaixo, ó, em cima intacto, porque ele não multiplicou em cima, e embaixo com a resposta da multiplicação. E aí ele somou, usou o método da adição. Aí somando aqui, ó, a mais menos 6a, sobra menos 5a. 2b menos 2b, zerou. Porque a ideia dele foi eliminar b. Você podia pensar em eliminar a também, como eu expliquei anteriormente, tá? Porque eliminando uma das letrinhas, no método da adição, tu acha uma outra. Achando uma outra, volta a substituir uma das equações e acha que está faltando. Muito tranquilo isso aqui. Se você entender, claro, né? Então, o 2b menos 2b cai fora, por isso que aqui não aparece mais bzinho, ó, à esquerda da igualdade. E do outro lado, quem ficou? Tá? Ficou a soma das constantes depois da igualdade. Ó. 4 de cima mais 2 embaixo, 6. Quem é Azinho? Menos 5 aqui, vem dividindo, está multiplicando. Então, Azinho fica igual a 6 sobre menos 5. Mais com menos, então menos aqui na frente da fração. Azinho é igual a menos 6 quintos, menos 6 sobre 5. Pegou esse Azinho, escolhe uma das equações, substitui ele por escolher a de baixo, a de cima, e acha Bzinho. A de baixo, ela tem quantidades menores, tem, mas o Azinho está multiplicado por 3. Né? Como você já achou Azinho, para fazer os cálculos mais rápido, seria bom substituí-lo na primeira equação, porque ele não tem ninguém multiplicando por ele aqui, a não ser 1, e é fácil então você conseguir achar o Bzinho com menos contas. Mas você poderia substituir embaixo também, sem nenhum problema. Veja que o fato de montar um sistema com as mesmas letras quer dizer que eu tenho duas equações com as mesmas incógnitas, então a solução em uma é a mesma na outra. O valor de Azinho que vale para uma tem que valer para as duas. Bzinho, mesma coisa. Afinal, Azinho e Bzinho são um só, né? Só que em diferentes momentos equacionais. E por isso você monta o sistema. E aí, substituindo aqui, ó, o Azinho na primeira equação, Azinho fica menos 6 sobre 5, mais 2b igual a 4, na primeira equaçãozinha. Agora eu consigo achar o Bzinho. Então, menos 5 quintos vai para o outro lado, aí é positivo, aí vai ficar o 4 mais 6 sobre 5, fez MMC, ó. Tá? Aí ficou 5 dividido por 5, dá 1, 1 vezes 6, 6. 5 dividido por 1 aqui embaixo, dá 1, 5 vezes 4, 20. Aí 2b igual a 20 mais 6, uma fração única. Unir as frações pelos seus denominadores, achando um comum por MMC, achando a proporção de cada fração, tanto a fração 6 quintos com a fração 4 sobre 1, a proporção, o peso de cada uma delas na fração final. Evidentemente que o peso maior viria da fração 4 sobre 1, tá? Que é uma fração maior do que 6 quintos, positivo, quando eu passo ele para o outro membro, tá? Positivo. E por isso, então, que o numerador, para o que veio de 4, se torna 20. Para o que vinha de 6, continua 6, porque o MMC de 5 aqui embaixo com 1 aqui embaixo do 4, tá? MMC de qualquer valor com 1 é esse próprio valor, é o menor múltiplo comum. Então, 2b igual a 20 mais 6, tudo isso sobre 5. Faz a continha aqui, ó. Eu ficaria com 26 sobre 5, 2 está multiplicando, vem dividindo, ok? Então, ficaria 26 vezes 1 em cima, e embaixo 2 vezes 5, 10. Tá? Aí o 26 simplificado com 2 embaixo e o 26 em cima, 26 por 2 sobraria 13 e ficaria 13 sobre 5, de fato. Então, só explicando aqui, se ficou um pouco rápido para vocês, desta fração aqui, ó, a gente saiu com 26 sobre 5, e o 2 que estava multiplicando b, ele passou dividindo. Então, ficou assim, tá? Aí eu multiplico extremos por meios. Aí essa fração aqui, ela passa para qual? Ela passa para 26. 26, que multiplica 1, fica ele mesmo.
E o 2 vezes 5, os meios, 10. Aí simplificando, ó, dividindo por 2 em cima, se eu tenho 26. Deixa eu apagar aqui para fazer para vocês. Se eu tenho 26, ó. 26 sobre 10. Se eu dividisse um pelo outro, daria 2,6. Mas sem escrever com valor decimal, a gente só usa o decimal se realmente os itens que eu vou marcar no exercício traz decimal, porque em matemática é comum a gente terminar com raiz inexata, é comum terminarmos com uma fração já simplificada, irredutível. Então, na hora que eu tenho 26 sobre 10, eu posso simplificar por 2, porque em cima é pá e embaixo é pá. Dividindo por 2 em cima e embaixo, em cima eu fico com 13, tá? E embaixo, 10 por 2, a gente fica com 5. 26 sobre 10 equivale a 13 sobre 5, tá? São frações equivalentes, depois que eu simplifiquei. Então, Bzinho igual a 13 quintos. Não posso mais simplificar, porque tanto 13 quanto 5 são primos. Então, só daria para dividir de forma exata por ele mesmo. E 1. E eles não têm múltiplos a não ser eles mesmos e 1. Então, 13 sobre 5 é a fração irredutível, não consigo mais simplificar. Já tinha achado Azinho? Já. Já tinha achado Bzinho? Já, agora também. Vou lá e escrevo minha forma algébrica para a função. Então, menos 6 quintos, que multiplica x, é o valor de Azinho, que multiplica x. Daqui eu já vejo que a função ela é decrescente. O seu gráfico é decrescente, realmente era. Porque esse segundo exemplo, pessoal, é como o anterior eu acabei de falar. Conhecendo o gráfico, ache a lei de formação algébrica, entendeu? Então, esse mesmo caso, conhecendo o gráfico, aqui a gente já vê que é um gráfico decrescente. Tá? Eu só pulei algumas etapas aqui, porque é análogo ao caso anterior. De conhecer o gráfico da função polinomial do primeiro grau. Polinomial. Às vezes eu quero falar rápido aí, travo polinomial. Vamos devagar. Então, é o mesmo caso aqui do anterior, em que eu conheço o gráfico da função polinomial do primeiro grau e quero exibir a sua formação algébrica. Ok? Isto é, a sua lei de formação algébrica. Então, já tinha achado o valor de Azinho, menos 6 quintos, substituiu, multiplicando x, mais o nosso Bzinho. Quem foi nosso Bzinho? O 13 quintos. Colocou lá. Então, posso deixar assim escrito, ó, uma fração no termo que tem x, termo variável, uma fração, já que terminou como fração, no termo fixo, constante. Ou se eu quiser, eu posso juntar uma fração só, denominadores iguais aqui, conservei, e juntei em cima, menos x, com 6 multiplicando, né? Então, menos 6x mais 3, tudo isso sobre 5, tá? Não é muito comum a gente deixar assim numa fração só, em geral é mais comum deixar assim separado mesmo. Ok? Então, mais um exemplozinho aqui, eu mastiguei um pouco mais com vocês, porque esse foi um caso em que eu não achava logo A ou B de cara, porque um deles zerava, como foi no exemplo anterior. Nesse eu tenho que montar um sisteminha, tá? E eu quis explicar o sisteminha para vocês lembrarem como é que se resolve um sistema de equações com duas equações e duas incógnitas, tá? Beleza, então a gente chegou na parte de exercícios, depois das explicações que eu dei aqui para vocês, tá? No tópico gráfico de funções polinomiais do primeiro grau. Como exercícios propostos, eu deixo aqui a questão 3, tá? Neste tópico, e a questão 4, ok? Deixa eu ver se teve mais algumas, que teve sim, a questão 5 também. O próximo tópicozinho é raiz ou zero da função polinomial do primeiro grau. Se você entendeu bem esse tópico gráfico de função polinomial do primeiro grau, o que vai vir, você vai conseguir, o que vai vir, usando o verbo correto, você vai compreender e vai conseguir desenvolver sem muito problema, tá? Então vou parar por aqui para não ficar um vídeo muito longo. Deixo para vocês questão 3, observe, questão 4 e questão 5, que é bem interessante ela. Para cada trechinho aqui você vai conseguir determinar, tá, um modelo de função a partir do modelo geral para a função polinomial do primeiro grau. Lembre, quando for o caso constante aqui, ó, tá, que vem de menos infinito, chegando até a altura aqui de 2 em y. No caso constante, eu não tenho função polinomial do primeiro grau. Eu tenho função constante, mas eu consigo extrair a função constante a partir da função polinomial do primeiro grau. Assim como dela a gente extraiu a função linear, a função identidade, a função afim. Lembra da videoaula anterior? Show de bola. Muito bem, então são essas 3 questões, tá? Espero que tenha ficado claro. Às vezes eu falo um pouco rápido para que o vídeo não fique muito longo, mas espero que vocês estejam entendendo bem. Então, até a próxima, meus caros. Forte abraço.